Olá, sétimo ano! Vamos à nossa aula de revisão de hoje. Nessa aula de revisão, nós vamos falar sobre os vírus e as bactérias. Bem, os vírus, eles são micro-organismos, né? Que são agentes causadores de infecções, tanto no homem como nos animais, vegetais e nas bactérias. Eles também são organismos que não possuem metabolismo próprio, ou seja, eles são micro-organismos que eles não produzem substâncias que são necessárias para o seu desenvolvimento, para a sua sobrevivência. E por esse motivo, por ele não ter metabolismo próprio, que eles são considerados parasitas intracelulares e obrigatórios. Por que parasitas? Porque eles têm que infectar uma célula para a sua sobrevivência, e ele só se reproduz e sobrevive intracelular, ou seja, dentro de uma célula, e obrigatórios porque ele necessita obrigatoriamente para sobreviver e ter como ser vivo uma outra célula, uma outra vida. Então, por isso, ele não se desenvolve em ambientes extracelulares. E também há essa questão: os vírus, eles são realmente seres vivos? Por possuir essa característica de viver dentro da célula, muitos se consideram o vírus como um não ser vivo, que ele só consegue viver dentro, porque o ser vivo ele só é considerado ser vivo quando ele consegue ter o seu metabolismo para a produção de substâncias que fazem a manutenção desse organismo. E os vírus, ele precisa estar dentro de outra célula para fazer esse tipo de reação. Porque fora da célula de qualquer indivíduo, eles são inofensivos. Ou seja, eles não são causadores de doença. Você pode estar aí sentado agora assistindo a nossa videoaula e a nossa revisão, e aí você pode estar com o vírus aí do seu lado. Mas ele não vai ser um causador de doenças do lado de fora. Ele só vai causar alguma infecção, só vai causar algum dano se ele estiver aí, se ele tiver algum contato com alguma célula sua que vai entrar, e a forma com que ele vai entrar para causar o dano da infecção em você. Ele pode ser considerado um ser vivo porque ele possui um material genético, e o material genético dele é tanto o DNA quanto o RNA. Outra coisa que pode se dizer que ele não é um ser vivo é porque ele tem um envoltório. Alguns vírus possuem o envoltório que envolve esse micro-organismo, e outros vírus não possuem. Então, ele não tem esse envoltório, esse envelope. Uns vírus têm e outros não. Vão possuir um genoma muito simples, né? Muito simples, podendo sofrer essas mutações. Esses vírus, eles podem ter tamanhos diferentes e formas diferentes, como a gente pode ver aí. Nós vemos aí vários tipos de vírus que têm as suas formas diferentes, tem a presença de estruturas diferentes, formatos diferentes, e essa questão dele possuir esse genoma e ele possuir o envoltório, esse envoltório aí, que é essa parte onde tem essas bolinhas, essas cabeças de pregos, essas estruturas coloridas, que é o que faz com que esse vírus tenha uma infecção maior ou menor, seja mais resistente ou menos resistente. E por ele ter um material genético e possuir um genoma muito simples, é muito fácil de sofrer essas mutações. Aí por isso que a gente observa agora na morfologia desse vírus. Aqui nós temos dois vírus, um vírus que não tem envelope e um vírus que tem envelope. O vírus que ele tem envelope, ele vai ter aqui nessa camada externa aqui, ó, onde tem essas bolinhas pretas, ele vai ser uma camada revestida por proteínas. Essas proteínas vão dar a esse vírus que possui esse envelope uma resistência maior.
e uma capacidade de infecção muito mais maior e muito mais rápida, porque ele faz com que esse vírus tenha uma capacidade de infecção muito mais resistente comparado ao vírus sem envelope, porque o vírus sem envelope, ele só tem a cápsula, essa regiãozinha aqui, muito simples, e essa e fazendo com que qualquer o sistema imunológico consiga fazer com que ele seja combatido muito rápido, muito antes de você sentir a presença do vírus no seu corpo. Então, o vírus envelopado, ele é um vírus mais resistente, que ele consegue, através desse envelope aí, que é cheio de proteínas, impedir a ação mais rápida dos nossos anticorpos, que é o nosso sistema de defesa. A reprodução viral. Na reprodução viral, nós temos dois ciclos, nós temos o ciclo lítico e o ciclo lisogênico. No ciclo lítico, nós vamos ter o vírus. Esse vírus, nós vamos dar o papel para ele de como se ele fosse um espião. Esse vírus vai lá, ele vai invadir uma bactéria, né? Ele vai passar pelo sistema de defesa dessa bactéria e vai infectar essa bactéria. Dentro da bactéria, depois dele infectar ela, ele vai entrar e vai liberar o material genético dele e vai fazer com que ocorra a multiplicação. Esse material genético vai se multiplicar, vai gerar novos vírus dentro dessa bactéria, vai gerando vírus e ele vai se multiplicar ao máximo. Quanto essa estrutura da membrana dessa bactéria conseguir suportar. Quando ele não consegue já mais suportar, essa bactéria ela vai romper a parede, né, da membrana celular dessa bactéria e vai liberar esses vírus. E quando esse vírus é liberado, é que ele vai causar os sintomas que a pessoa sente, como febre, como dor de cabeça. Esse é o ciclo lítico. O ciclo lisogênico, o nosso vírus aí, como ele é espião, ele vai infectar a célula, né? Vai liberar o material genético. E aí ele vai ver que vai ter uma reação muito forte para combater ele. Ele vai fazer o seguinte: ele vai manter o seu material genético dentro dessa bactéria, né? Aí essa bactéria aí, ela vai continuar a vida dela normal. E aí esse material genético do vírus, ele vai se misturar ao material genético da bactéria. Essa bactéria, ela vai continuar o ciclo de vida dela, ela vai se reproduzir. E quando ela se reproduz, que ela vai se dividir, o material genético dela vai se dividir também. E junto vai ocorrer a divisão, a multiplicação do material genético do vírus junto com a bactéria. Vai chegar um dado momento em que esse vírus, quando ele vê que tem uma situação, um momento adequado para ele aparecer, aí ele vai se multiplicar novamente, né? Vai chegar a se multiplicar, que é o processo onde é considerado a lise, por isso que é o nome do ciclo é lisogênico, que é o processo de lise, aonde esse material genético, esse vírus vai começar a multiplicar, a se multiplicar, formar novos vírus, aí vai fazer o que ocorre no ciclo lítico. Ele vai romper a membrana da bactéria e vai liberar novamente esse vírus para ocorrer os sintomas, né, do que ocorre com febre. Esse ciclo lisogênico, nós podemos dizer que no ciclo lisogênico é aqui onde ocorrem as mutações no material genético, no genoma dos vírus. É quando ele tem esse momento quando o momento que ele vê que ele não está propício, que ele não está adequado para ele entra em dormência, faz a mistura do material genético com o material da célula, aí essa célula vai se multiplicando e esse material genético dele também se multiplica. No momento em que ele vê que está bem oportuno para ele começa a reproduzir o vírus. E esse vírus vai se reproduzindo, e no momento que esse vírus vai se reproduzindo, como ele já misturou o material genético dele com o da célula, ele vai sofrer uma mutação. E aí, quando ele é liberado novamente
no corpo do indivíduo, que é onde ele começa a apresentar os sintomas, aí ele pode ser que a vacina não consiga mais fazer o mesmo efeito. Por isso que todo ano nós temos que tomar vacina contra a gripe, né? Que nós temos que tomar. Porque o vírus da gripe, ele sofre várias mutações, porque ao longo do ano ele vai entra nesse estado do ciclo lisogênico e em um determinado momento ele se manifesta. E quando ele se manifesta, ele altera o DNA dele, fazendo com que o nosso sistema imunológico não reconheça para defender o nosso corpo. Aí a gente acaba ficando gripado. Isso ocorre também na situação do Covid-19. Por isso que a corrida da ciência em produzir uma vacina para combater. Só que essa situação de quando o vírus mistura o material genético dele com o da célula é que acaba ocorrendo essa mutação. E aí a vacina produzida foi produzida por uma situação de um vírus e aí acaba que esse vírus já sofreu uma mutação e tem uma outra alteração de novo. Aí, com essa situação dessas mutações, aí vem a defesa do nosso corpo. Temos os nossos anticorpos. Aí, nesse momento dos anticorpos, que nós temos aí aquele modelo chave-fechadura. Por que o modelo chave-fechadura? Aí, na nossa imagem, nós temos um anticorpo, que é o branco, e os antígeno, que é o invasor, né? Que é o que está invadindo o corpo. O nosso anticorpo captura esse antígeno, esse invasor. É a mesma coisa ele vai fazer com o vírus. O vírus da gripe, o nosso corpo já fez uma leitura. Uma vez que você ficou gripado, o nosso corpo ele consegue fazer a leitura. Então, como as células de defesa do nosso corpo ela tem uma memória, ela vai guardar essa informação. Quando esse vírus da gripe infectar você novamente, antes que você tenha qualquer reação do vírus da gripe, o seu anticorpo ele vai capturar, como se fosse exatamente a fechadura da porta da tua casa, é o anticorpo, e o vírus da gripe é a chave. Então, quando esse vírus ele entra no teu organismo, os anticorpos já agem automaticamente. Então, a chave entra na fechadura e é capturado antes dele fazer qualquer tipo de reação no teu corpo. Só que, quando esse vírus sofre essa alteração, e aí essa chave, ela não consegue encaixar direito nessa fechadura, aí os nossos anticorpos vão trabalhar para identificar qual é o sistema de defesa que ele tem que fazer, faz a leitura, e aí até ele conseguir trabalhar, fazer essa leitura desse novo vírus que tem esse novo material genético, aí vai ocorrer as reações que a gente tem, como febre, dor de cabeça, dor no corpo e entre outros sintomas. E aí o nosso corpo vai reagir e com o tempo a gente começa a ter uma melhora, porque o nosso sistema imunológico está conseguindo eliminar o vírus. E assim a mesma coisa são as vacinas. As vacinas elas vão trabalhar com os vírus atenuados, que são vírus que eles vão ser modificados, vão ser inseridos no nosso corpo para estimular o nosso sistema imunológico, para quando o vírus realmente que causa essa infecção ele entrar no nosso contato, o nosso corpo já está imunizado através das vacinas. Aí as doenças que são causadas pelo vírus, né? Nós temos as doenças virais associadas à pele, como a catapora, a herpes labial, a rubéola, o sarampo, a varíola. Aí nós temos as doenças virais associadas ao sistema nervoso, como a poliomielite, a raiva. As doenças virais associadas ao sistema cardiovascular e o sistema nosso linfático, como a dengue, a febre amarela e a mononucleose. E vocês observam que cada agente causador, ou seja, cada vírus, ele tem ou DNA ou um RNA. Aí nós vamos agora falar sobre as bactérias. Essas bactérias do reino Monera. Então nós vemos aí as estruturas básicas, né, de como é formada uma bactéria. Nela nós vamos ter aí a parede
né, a parede celular, que vai envolver e proteger, né, a célula da bactéria. Nós vamos ter aqui a membrana plasmática, que também ela vai envolver a toda a bactéria, só que a membrana ela vai ter um papel de controlar a entrada e a saída de nutrientes ou de outras substâncias dessa bactéria. Nós vamos ter aqui o citoplasma, né, que é esse líquido, esse amarelo dentro da célula da bactéria, que é essa gelatina que vai preencher a bactéria. Nós vamos ter aqui os ribossomas, que é o que vai fazer a produção de proteínas essenciais para o funcionamento do metabolismo dessas bactérias e também proteínas que vão auxiliar na duplicação desse DNA. E o nucleóide, que é o DNA, né, que como as bactérias são seres procariontes e não tem o envoltório celular e o material genético dela, ele fica disperso, ele fica como se fosse uma fita no meio dentro da bactéria. Aí nós vamos ter aí os tipos de bactérias. Nós vamos ter os tipos cocos, né, que são como se fossem essas bolinhas. Uma bactéria é uma bolinha chamada de cocos. Quando ela forma pares, que são duas bolinhas, ela é chamada de diplococos. Quando ela forma esse fio aí, como se fosse um cordão de pérolas, é chamado de streptococos. E quando ela faz esse aglomerado de bactérias, como fosse um cachinho de uva, é chamado de estafilococos. Lembrando que não é o conjunto, o grupo que forma uma bactéria. Cada bolinha dessa é uma bactéria. Nós temos também as bactérias do tipo bacilos. Nós temos as bactérias do tipo espirilos, que é em forma de espiral. E temos as bactérias em forma de vibrião, que é como se fosse uma vírgula. Aí vamos falar sobre a reprodução das bactérias. É a reprodução mais simples que ocorre nas bactérias, né? Que é quando essa bactéria ela vai se separar, ela vai dividir o material genético dela, vai se dividir também o citoplasma, a parede celular também dela se divide, formando duas bactérias iguais. Temos aí também a reprodução por conjugação, que é quando ocorre a troca, né, de parte desse material genético. Esse tipo de reprodução, de conjugação, é uma reprodução sexuada. Nessa reprodução sexuada não ocorre a relação, né, sexual entre a bactéria macho e a bactéria fêmea. O que vai ocorrer é que vai ocorrer uma troca desse material aí, desse indivíduo um com o outro, através desse espelho sexual aqui que ocorre nessa bactéria, que é chamada de pirilo. Aí nós temos a esporulação, que ocorre em algumas bactérias, né? Que essas bactérias, quando elas estão em condições ambientais, como temperatura, alta concentração de substância ou falta de água, ela vai fazer a estrutura dela se formar como se fosse um poro. Ou seja, todo o material genético dela, ela vai juntar somente num determinado ponto dentro da bactéria, vai fazer essa formação aí. E aí essa célula ela vai originar esse esporo que vai se desidratar, vai formar essa parede grossa ao redor dele. E aí vai reduzir a atividade metabólica dela. Ela não vai chegar a morrer, mas ela vai reduzir a atividade metabólica dela. E ela vai ficar num estado de dormência. Quando ela estiver numa condição ambiental adequada, ela vai se reestruturar novamente, fazendo com que torne o seu metabolismo normal e havendo a reprodução. A nutrição dela elas podem ser tanto autotróficas como heterotróficas. As autotróficas são as cianobactérias, que vão realizar, que produzem seu próprio alimento por meio da fotossíntese. Nós vamos ter as heterotróficas. As autotróficas são as algas, né, as microalgas ou cianobactérias. Nós vamos ter as decompositoras,
que são bactérias que realizam a nutrição dela através da decomposição, da absorção de outros organismos. E nós vamos ter também as bactérias aqui fixadoras de nitrogênio, que elas vivem em associação com plantas, né, para fazer a fixação do nitrogênio. Aí nós vamos falar também sobre as bactérias que vivem em ambientes extremos. Por exemplo, nós temos as bactérias halófitas, que são as bactérias que são capazes de suportar pressões de solutos, por exemplo, com esse soluto em alta concentração, por exemplo, o sal. Nós temos ali o Mar Morto, né? O Mar Morto, ele tem um nível de concentração de sal acima do limite normal. Tanto que tudo que cai dentro da água do Mar Morto, ele não consegue afundar, porque o sal, a concentração de sal faz com que ele fique flutuando. E aí essas bactérias halófitas, elas conseguem sobreviver nesse tipo de ambiente. Nós temos as bactérias acidófilas, que são aquelas que vivem em ambiente com alta concentração de ácido sulfúrico. Essas bactérias acidófilas são encontradas no nosso estômago, pela presença do ácido sulfúrico, né, do nosso estômago, e também em alguns lagos que em região vulcânica, como a gente está vendo do vulcão Irazu lá, que lá nesse vulcão tem uma alta concentração de ácido sulfúrico nessa água desse lago, desse vulcão, mas lá são encontradas bactérias acidófilas. E temos as bactérias termófilas, que são as bactérias que conseguem sobreviver em altas temperaturas. Essas temperaturas, elas são superiores a 80 graus Celsius. Elas podem viver nas bordas de geysers ou de lagos prismáticos, como esse que a gente está vendo aí, que são muito encontrados nas regiões vulcânicas. E elas também são usadas em determinadas situações do nosso dia a dia, na indústria, na produção de laticínio, na produção de vinagres através do ácido séptico e também na produção de hormônios como a insulina e o hormônio do crescimento. Então, as bactérias também têm o seu lado positivo. Assim também como elas vivem de forma positiva no nosso organismo, na nossa microbiota intestinal. Dentro dessa microbiota intestinal, ela vive ela é responsável pela natureza da saúde intestinal do nosso sistema digestivo. Estima-se que a microbiota presente no nosso sistema digestivo, no nosso aparelho intestinal de um corpo humano, ela vai incluir cerca de 100 trilhões de bactérias. E essas bactérias, elas são necessárias para fazer a manutenção da saúde intestinal. Elas vão auxiliar principalmente na produção de algumas substâncias que são essenciais para a nossa flora intestinal. E também tem as bactérias que causam problemas, né, que causam infecções. Temos aí no quadro algumas dessas bactérias, como a hanseníase, que o contágio dela ocorre com a secreção do portador contaminado. A pessoa vai apresentar sensibilidade local, manchas esbranquiçadas, lesões na pele. O tétano, que é através do ferimento na pele. Só lembrando que o tétano não é que a pessoa contrai o tétano pelo prego ou pelo material enferrujado, mas pela bactéria que está presente naquele material infectado. Então, ele causa rigidez muscular devido a causar danos no nervo. Temos a cólera devido a questão da falta de saneamento básico, ingestão de água, alimento contaminado, que vai causar muitas dores e desidratação. A leptospirose, que vai estar presente na urina do rato e na mucosa, causa dor de cabeça e na musculatura, febre, vômito.
A meningite, que é o contato com a secreção do nariz ou da garganta dos portadores. Essa meningite, só do fato da pessoa infectada espirrar próximo de você, você já pode contrair a meningite. Então, a meningite é uma forma de contágio muito rápida devido a essa questão da secreção. Ela causa febre, rigidez na nuca, inflamação nas membranas que envolvem o nosso cérebro e pode causar a morte também. Então, aqui termina a nossa revisão, pessoal. Bem, nós temos duas atividades de revisão no nosso livro didático, uma do capítulo 8 e uma do capítulo 9. Para a nossa aula de hoje, até o final da nossa aula, vocês vão entregar resolvido a atividade da página 111 até a página 113. Para a próxima aula, que vai ser a atividade do capítulo 9, da página 124 e 127. Mais uma vez ressaltando, para hoje, para o final da nossa aula de hoje, para entregar somente a atividade da página 111 a 113, do capítulo 8. Ok, sétimo ano? Muito obrigado.